Olá, queridos ouvintes que nos acompanham aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Estamos, meus amados, vivendo a última era da igreja. Você está preparado para o fim? Estamos vivendo nos últimos tempos e o Senhor tem nos convocado. Lá no livro do Evangelho de Mateus, os seus discípulos perguntaram a Jesus quando antecederia a sua volta. E o Senhor começou a discorrer. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 32 a 44. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Senhor vai discorrendo tudo o que vai acontecer. E muitos cristãos têm dificuldade de entender os fatos relacionados com a vida do Senhor, tais como a intensificação das catástrofes naturais, as grandes mudanças e estabilidades sociais, políticas e econômicas, terremotos em vários lugares, além das perturbações, desordem no campo das relações humanas, decorrente de um homem afastar-se cada vez mais da palavra de Deus como balizamento. O primeiro grande sinal foi a restauração de Israel em 1948. O segundo sinal foi a reconquista de Jerusalém. E o terceiro grande sinal está relacionado com Israel, ser a reconstrução do templo em Jerusalém, que ocorrerá às portas da segunda vinda de Cristo. Os cristãos devem estar atentos aos acontecimentos no cenário mundial. Muitos estão preocupados apenas com as notícias esportivas, lazer, entretenimento, mas ao ler e ver os jornais é necessário atentar especialmente às matérias relacionadas ao Oriente Médio e à Europa. É o que nós estamos vendo hoje, queridos irmãos. Tudo que está ocorrendo no mundo mostra a proximidade da vinda do Senhor. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. A guerra já começou entre a Rússia e a Ucrânia e está longe de acabar. O Senhor, Ele disse tudo isso, que isso teria que acontecer. Além desses acontecimentos no cenário geopolítico,
As transformações na sociedade também revelam que Satanás está preparando o mundo de forma acelerada para a aparição do anticristo. Temos a revolução sexual, que aparece com intensidade cada vez mais forte, a pressão para que os registros de nascimento não contem o sexo do recém-nascido. As decisões judiciais e as legislações estatais estão caminhando para que a pessoa decida apenas na maioridade se adotará o sexo masculino, feminino ou não binário, que significa que ele não se considera nem homem nem mulher. Isso é muito sério. Tudo isso já está acontecendo no nosso meio. Todo esse quadro indica que o que permeia o mundo em que vivemos é o que a Bíblia chama de mistério da iniquidade. O teste de nossa vida cristã ocorre em nosso viver diário. Precisamos estar constantemente com a palavra de Deus. A multiplicação da iniquidade e seus sintomas já está atuando no meio de nós. Como lemos em Mateus 24:13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade descrita nas passagens que vimos até aqui está, de maneira geral, se infiltrando cada vez mais na igreja. Pouco se prega hoje sobre a santificação e a cruz, e muitos se pregam sobre prosperidade. O mistério da iniquidade está operando nos bastidores, contaminando a humanidade e se espalhando por todo lugar, sem que as pessoas percebam. A iniquidade, de fato, é um mistério, como designado na Bíblia. Não é uma coisa aparente e sua ação é imperceptível, porém ela é eficaz. É algo oculto que, infelizmente, afeta também os filhos de Deus. Estamos nessa guerra espiritual, queridos. Hoje e no decorrer da nossa vida, devemos saber o que está ocorrendo no campo espiritual. Aqui nós temos a descrição dos últimos dias. Algumas passagens do Novo Testamento descrevem o mundo em que vivemos hoje. Embora essas palavras tenham sido escritas pelo apóstolo Paulo no primeiro século, quando fazemos a leitura bíblica desses trechos, identificamos o desenvolvimento das sementes da iniquidade que se agravou muito em nossos dias. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 4, o apóstolo Paulo produziu algo singular em relação aos últimos tempos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, aviadores, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfurtados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. De fato, amados, estamos vivendo nos últimos dias. Estes são tempos difíceis de apostasias em que os homens estão cada vez mais alheios à vontade de Deus e à sua palavra. O resultado é o mundo da iniquidade em que vivemos. Jesus, ele no tempo do fim, ele nos disse tudo o que iria acontecer. A passagem de Apocalipse 1 descreve Jesus como aquele de quem precisamos hoje no tempo do fim. Ele é apresentado como semelhante ao Filho do Homem, indicando o que experimentou as dores e o sofrimento de um ser humano. Ele conhece as nossas dores. Deus, ele se tornou homem e hoje sabe exatamente o que sentimos. Ele pode nos socorrer como sacerdote fiel e compassivo. Podemos achegarmos a ele com intrepidez para acharmos graças e socorro, pois, por meio de sua experiência, sabe como nos assistir nas fraquezas. Por isso, meus amados, em hipótese alguma podemos negociar o que Deus estabeleceu em sua palavra.
Somos servos de Deus e, como tais, devemos amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. E buscar cada vez mais a sua palavra e nos preparar para a sua vinda. Amados, não esqueça, sempre que você precisar, busque o Senhor. Não deixe que esse sistema mudando te afaste daquele que pode mudar a esfera da sua vida. Não deixe que as ideologias, não deixe que os achismos te afaste de Deus. Deus, Ele vai julgar essa terra. Lá no Velho Testamento, Deus sempre usou os profetas para alertar o seu povo. E Ele veio como homem, passou por todo o processo. Ele sentiu as dores que nós sentimos. Ele foi injustiçado. Muitas vezes também somos injustiçados. Nós pregamos a palavra. Nós pregamos o Cristo vivo que morreu e ressuscitou. Amados, deixe Jesus fazer parte da sua vida e mude totalmente a sua esfera. Até a próxima, queridos, e que Deus te abençoe.